O governo brasileiro vai distribuir um medicamento usado para o tratamento de malária para que seja usado em pacientes graves com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Desde que o presidente americano Donald Trump defendeu no Twitter a liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina pelos órgãos de saúde pública para tentar conter a epidemia no país, e que Bolsonaro anunciou que o laboratório do Exército passaria a produzir o medicamento aqui, no dia 21 de março, muitas dúvidas surgiram sobre ele. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou falar sobre o que se sabe a respeito do uso desses medicamentos no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Quais evidências existem de que a cloroquina pode ser um medicamento eficaz contra a Covid-19? Médicos e outros especialistas com quem conversamos ressaltam que não existem evidências científicas de que o medicamento seja eficiente no tratamento. Na coletiva de imprensa em que anunciou a distribuição de cloroquina para hospitais pelo país, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Denis Arviana, afirmou que os resultados em pesquisas laboratoriais feitas até agora trouxeram bons resultados contra o novo coronavírus. Para entender o que isso significa, a gente precisa percorrer as diferentes etapas do desenvolvimento de um medicamento. O estudo laboratorial ao qual o secretário se refere é o primeiro degrau de uma longa jornada, como explica a bióloga Natália Pasternak. Passada essa fase, há pelo menos outras 3. Testes em camundongos, estudos em animais não roedores, como cães e macacos, e, finalmente, estudos em humanos. Os testes em humanos, por sua vez, se subdividem em outras etapas até chegarem ao estudo clínico randomizado controlado, RCT na sigla em inglês, quando se sabe sobre o nível de toxicidade do remédio para o corpo, sua eventual interação com outros medicamentos, seus efeitos colaterais, enfim, é quando se sabe se ele é seguro e eficiente. No caso do uso da cloroquina para tratar a Covid-19, a única sinalização positiva que se tem é um estudo in vitro, em cultura de células. Nele, pesquisadores chineses avaliaram o efeito antiviral da cloroquina e da hidroxicloroquina e verificaram que os medicamentos inibiram tanto a etapa de entrada do vírus na célula, quanto estágios celulares posteriores relacionados à infecção pelo novo coronavírus. Houve bloqueio, por exemplo, do transporte do vírus entre organelas das células, os endossomos e os endolisossomos, que, segundo uma nota técnica divulgada pela Anvisa, parece ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células. Isso aconteceu em nível laboratorial. Não existe um estudo clínico que aponte que o remédio funcione de fato em pacientes com Covid-19 ou que seja seguro para essas pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a dizer que o uso da hidroxicloroquina combinada com um antibiótico chamado azitromicina poderia mudar o jogo no momento atual da pandemia. Aliás, a fala de Trump gerou uma corrida às farmácias lá nos Estados Unidos e aqui, e faltou medicamento para quem precisava. Pessoas que fazem tratamento de lúpus e malária, por exemplo. Essa situação levou inclusive a Anvisa a restringir a venda e passar a exigir prescrição médica para que ele fosse comercializado. Mas voltando ao comentário do presidente americano, ele se referia a um estudo francês, o primeiro realizado com seres humanos, mas sem todas aquelas etapas às quais me referi anteriormente. Esse estudo tem sido duramente criticado pela comunidade científica. Primeiro porque a amostra é pequena, apenas 36 pacientes. Depois, porque ele não segue uma série de critérios estatísticos importantes. A amostra, por exemplo, não é randomizada, ou seja, os pacientes não são escolhidos aleatoriamente para evitar que haja um viés de confirmação. O fato de ele ser combinado com outro medicamento é outro problema, porque a gente não sabe exatamente o efeito da hidroxicloroquina em si. A Natália Pasternak, que é diretora do Instituto Questão Ciência, destaca ainda que da amostra de 36 pacientes, 6 foram excluídos do estudo. Desse total, 3 foram parar na UTI, um morreu, outro resolveu abandonar o tratamento por causa dos efeitos colaterais, porque estava sentindo muita náusea, e outro decidiu deixar o hospital. Ela destaca ainda que em um momento de pandemia como o atual, em que os cientistas estão correndo contra o tempo para tentar desenvolver um tratamento e salvar o máximo de vidas possível, é compreensível que em alguns casos se decida não ter o rigor de pesquisa que se tem em tempos normais. Mas isso não seria desculpa para se fazer o que, na visão dela, é um trabalho ruim. Um contra-exemplo nesse sentido é um estudo também recente, desse mês de março, realizado na China com 30 pacientes e que usou, por exemplo, a randomização para selecionar a amostra. O resultado noticiado pela agência Bloomberg vai na outra direção. Não mostrou diferença entre o tratamento convencional para pacientes com Covid-19 e aqueles que foram submetidos à hidroxicloroquina. Aliás, um parênteses aqui para fazer uma distinção. A hidroxicloroquina é uma variante da cloroquina considerada mais segura.
Ainda assim, o uso desse medicamento pode causar uma série de efeitos colaterais, entre eles cegueira, alterações no ritmo cardíaco e problemas no fígado. O que nos leva ao próximo ponto, que é a liberação para o uso no Brasil. O protocolo aqui será restrito a pacientes graves internados em hospitais. O tratamento deve acontecer por 5 dias sob supervisão médica. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 3,4 milhões de unidades do medicamento para os estados. Uma nota técnica da Anvisa, publicada antes da liberação, pontuava que o sucesso dos estudos pré-clínicos com o uso do medicamento justificava a pesquisa clínica em pacientes com Covid-19. Nesse sentido, a agência destacava que dados de segurança e dados de ensaios clínicos de maior qualidade eram, portanto, urgentemente necessários. O texto acabava com essa avaliação de que é necessário conduzir estudos clínicos em uma amostra representativa de seres humanos, demonstrando a segurança e a eficácia para o uso em pacientes com Covid-19, para apenas então incluir os medicamentos entre as indicações terapêuticas. Para a bióloga Natália Pasternak, a liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina aqui no Brasil aconteceu de forma prematura e irresponsável, já que além de não haver evidências científicas de que eles funcionem, serão usados em pacientes graves, possivelmente com alguma comorbidade e que podem sofrer efeitos adversos significativos. Para o médico Luiz Correia, a medida vem com o risco de que se foque na novidade e de que se esqueça do que é importante, que é a qualidade assistencial aos pacientes e a segurança. Ele destaca aqui que não se trata de um tudo ou nada, ou se usa o medicamento ou se deixa as pessoas morrerem. Não seria isso. Já existe um protocolo médico em casos graves de Covid-19 com o uso de respiradores e o controle da congestão pulmonar com resultados positivos. Você deve ter visto uma notícia de que 4 pacientes teriam deixado a UTI de um hospital em São Paulo após receberem hidroxicloroquina. Mas o coordenador da UTI desse hospital destacou que o medicamento foi usado em combinação com outros fármacos e que, como a gente falou até agora, ainda não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito pela falta de estudos abrangentes. Uma boa notícia é que tem muita gente lá fora e aqui no Brasil empenhada em testar se a cloroquina e a hidroxicloroquina são de fato eficientes contra o novo coronavírus. Os medicamentos estão entre os 4 que estão sendo estudados em uma iniciativa lançada pela Organização Mundial de Saúde, batizada de Solidariedade. Para quem está curioso sobre os outros 3, são os seguintes. Um foi concebido para tratar o ebola, não se mostrou eficaz contra a doença, mas tem tido bom desempenho contra a Covid-19 em testes laboratoriais. O outro é uma combinação de 2 remédios usados no tratamento de HIV. E o terceiro é uma combinação entre esses 2 e o interferon beta, um fármaco que ajuda a controlar inflamações e se mostrou eficaz em animais infectados por outro coronavírus, o que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. Aqui foi lançado o projeto Coalizão Covid Brasil, liderado pelo Hospital Albert Einstein Sírio-Libanês HCOR e pela Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, para, entre outros objetivos, realizar testes clínicos com a cloroquina e a hidroxicloroquina. A ideia é realizar testes em 70 hospitais pelo país, em mais ou menos 1.000 pessoas com diferentes quadros, dos leves aos mais graves, inclusive aqueles que estão na UTI. A escolha da amostra será aleatória, o que a gente já sabe que é importante, e a pesquisa deve durar aí entre 2 e 3 meses. Muito obrigada por acompanhar nossa cobertura e até a próxima!